Fala, nação colorada, que semana! Lucas, esse é o Brasil que eu quero, Lucas. Eu sou o Nicolas. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Lucas, como é que tu tá, Lucas? Cara, fazendo um gancho no que tu falou, antes de mais nada, uma boa noite para toda a nação colorada. E esse é o Brasil que eu quero, cara. É o Grêmio levando laço todos os dias, cara. E o Inter Todos os dias. para não perder o costume, o Inter metendo umas goleadas aí. E diga-se de passagem, nossa última goleada elástica, assim, tinha sido em 2015 pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Nós estávamos desacostumados nesses placares elásticos, né, Nicolas? Exatamente. Ontem o Inter meteu 6-1 no Aimoré, né? Como nós falamos até no último resenha, era o único teste antes da estreia da Libertadores, que vai ser na terça-feira, 7h15, lá na Bolívia, contra o Always Red. O que tu achou do jogo de ontem, Lucas? Tu acha que é parâmetro esse jogo aí contra o Aimoré? O que tu acha? Bom, Nicolas, como nós havíamos comentado, era um teste de fogo para o time. De fogo não pelo nível do adversário, mas por ser o último jogo para o Miguel alinhar e ajustar o time para a estreia na Libertadores. Foi um jogo que eu, particularmente, o pouco que eu consegui acompanhar, eu gostei pela objetividade da equipe. O time estava com um placar já elástico, no resultado já elástico no placar, e mesmo assim continuava indo para cima, continuava buscando o gol. Gostei dessa atitude, da postura em campo, gostei. Não foi aquele time, como a gente usou um termo, cagão dos últimos jogos. Mas, como eu te disse também em bastidores aqui, não é parâmetro, porque o Aimoré é um time fraco tecnicamente. Um time que não... É obrigação do Inter vencer. Não esperava um placar de 6-1, eu imaginava um 2-0, um 2-1, até um 3-0 para mim é o natural. Mas o 6-1, uma noite em que o nosso adversário, nosso rival, foi eliminado da Libertadores, e um placar elástico desses contra o Aimoré, para finalizar uma quarta-feira de gala para a torcida colorada. Que noite ontem, que noite de quarta-feira. Lucas, tu sabe que para mim foi um jogo atípico. Até a expulsão do Cuesta e do jogador da Aimoré estava 1 ou 2-0, se não me engano. E tava um jogo bem parelho. Tá? O Inter deu muitos espaços na defesa e isso me preocupou. Me preocupou um pouco porque é um time fraco. Eu achei até, eu tinha comentado contigo, um time bem treinadinho, sabia o que fazer, mas um time muito fraco tecnicamente, muito fraco. Então eles não tinham qualidade para chegar com qualidade na frente do gol, né? E a expulsão do Cuesta e do jogador da Aimoré mudou totalmente o jogo. Se o time deles já era fraco com 11 contra 11, no 10 contra 10, só 9 na linha, aí ficou muito disparelho o jogo, o Inter amassou, dominou, e como tu falou, foi objetivo e demonstrou isso no placar, né? Fez 6 gols. Vale ressaltar que o gol que tomou foi numa falha de marcação, gol de escanteio, ninguém marcou o cara, e tomamos um gol. Então, digamos que o Inter passou no teste para a Libertadores, mas ainda há coisas a corrigir. Melhorou no ataque, mas a defesa ainda me preocupa. Bom, o que tu falou ali, que estava no 11 contra 11, estava um jogo teoricamente equilibrado, e quem sabe com o Aimoré tendo chances, talvez por falhas do nosso time. Mas também vale ressaltar, Nicolas, que após a expulsão, as mexidas que o treinador tinha feito no ajustar o time agora, que até então passava a ter 10 na linha e passou a jogar com 9, possa ter feito a diferença. Não sei se tu consegue me entender. Tinha 10 em campo, 10 contra 10, e era num esquema tático, numa postura. Daqui a pouco tu perde um referencial, que, querendo ou não, o Cuesta, ele é um referencial dentro de campo, no sistema defensivo ali. De repente tu tem que fazer alguma modificação, não em si com peças, mas modificação tática para poder se comportar a equipe de uma outra maneira, de forma que consiga suprir a ausência daquele atleta que acabou sendo expulso. Então talvez isso tenha passado também pela mão do Miguel, né? Ontem, no caso, ele recuou o Dourado para a zaga, né? O Patrick recuou um pouquinho, o Patrick também foi bem pela ponta, não fez um jogo excelente, perdeu um pênalti, mas foi bem, foi melhor do que os outros jogos. Ainda assim não jogou os 90 minutos, foi substituído.
Então ele recuou o Dourado, o Inter manteve ali uma boa estratégia, jogou bem. Depois entrou o Lindoso não conseguiu se destacar. De novo, o Lindoso não indo bem. E o Palácios, assim. o Palácios e Heitor, para mim, os destaques mais positivos assim do jogo. O Heitor fez um golaço, eu acho assim, tá na hora já de tomar essa titularidade do Rodinei. E o Palácios, assim, para mim já é titular nesse time. Bom, a questão do Heitor, né? O Rodinei é questão de tempo, né? Então, logo ele deixando o Internacional, eu acredito que naturalmente o Heitor vai assumir a titularidade. Até o Saravia voltar, né? Eu acredito que é natural. Depois vai ter aquele problema bom pro Miguel, decidir quem vai jogar. E em questão ao Palácios, cara, eu acho que o investimento que o Inter fez nele, pela maneira como ele foi recepcionado dentro do clube, pela aquela expectativa que se criou, é natural que ele seja titular, pelo futebol que ele tem apresentado, eu acredito que é natural que ele vai ser titular nesse esquema do Miguel. E, Nicolas, falando em titularidade, falando em peças, em contratações, hoje chega a notícia de que Tyson já assinou a rescisão com o Shakhtar e está a caminho do Beira-Rio antecipadamente, como havíamos previsto aqui, né? Exatamente, surgiu essa notícia, foi o Potter, que foi o primeiro jornalista a noticiar, e parece que ele assinou hoje a rescisão. Amanhã ele vai receber algumas homenagens do clube ucraniano. Entre amanhã e sábado vai receber algumas homenagens, porque ele foi ídolo lá, né? Ele jogou muito, acho que muito tempo lá, ganhou vários títulos. É justo, né? É justo. E ele tá chegando semana que vem já para ser inscrito ele não vai jogar o primeiro jogo, evidente, contra o Always Red, mas quem sabe para o segundo jogo contra o Deportivo Táchira ele já esteja em campo com a camisa 10 do D'Alessandro, que tá vaga desde do último jogo do D'Alessandro contra o Palmeiras. Ninguém usa a camisa 10. O que tu acha? Cai bem a 10 no Tyson? Olha, eu tô acostumado a ver o Tyson com a 7, né? Então vou ter que me reacostumar a ver ele com a 10. Mas é justo a camisa 10 para ele. Eu acho assim que o Inter precisava assim de uma figura em campo assim que suprisse a falta do D'Alessandro. Eu acho que o Tyson é esse cara, pode dar 10, pode dar a faixa para ele de capitão. Eu acho que ele vai agregar muito. Ele chega para ser aquele nome de peso que só por estar em campo ele já desequilibra a partida. Ó, o Tyson tá em campo, cola um nele, ele chama a marcação para si e aí dá liberdade pro resto do time jogar. Então eu acredito que o Tyson, eu tenho convicção total disso, e eu e como tu, a torcida colorada, o Tyson chega para multiplicar e não para somar. Exatamente. Então ele chega para trazer assim, eu acredito, Nicolas, que estão chegando novos tempos sobre o Beira-Rio. Os áureos estão retornando. Eu acredito, como torcedor colorado, como é que eu vou usar o termo para ti? Como um singelo, vamos dizer assim, um humilde analista de futebol, um torcedor. Eu acredito que o Tyson chega para agregar muito valor ao nosso clube e à camisa colorada. Eu acredito nisso também, porque ele é um cara que está com 33 anos, ele não vem naquele final de carreira só para ganhar aquele salário, fazer aquela média com a torcida, não. Ele vem jogando em alto nível, ele tinha mercado ainda na Europa, e por isso aí que é muito importante que tu falou, ele não veio para agregar, ele vem para multiplicar. Acredito muito nisso aí também. E um detalhe, ele chega com status de ídolo da torcida, ele já tem uma história consolidada no Inter, e ele, principalmente, num futebol moderno em que a maioria, ou vamos assim dizer, a grande maioria dos jogadores jogam por dinheiro, são os ditos mercenários, Tyson aceitou redução de salário para poder vestir a camisa do Inter. Como tu disse, ele tinha mercado para ganhar muito mais. Não, ele aceitou vir, ainda assim no auge da carreira dele, com muito futebol para distribuir os gramados brasileiros e europeus, e ele vestir a camisa do Inter, para mim uma prova de amor e fidelidade ao clube. O salário dele ainda vai ser alto, vai ser maior do que, né, vai ser o padrão ali guerreiro, né, os craques do time. Mas ele reduziu em metade do salário que ele ganhava na Ucrânia, né? Então, eu acho que ele vai agregar muito esse time. Olha, no nível brasileiro, eu acho que dá no Tyson que é gol. Definiu exatamente o que vai ser o Tyson em campo. Falando em medalhões, Lucas, nós temos que falar aqui do nosso rival.
Eu ia falar agora, né? Tirou as palavras da minha boca. O nosso rival que ontem saiu na pré-Libertadores, o que aconteceu com o Copeiro? O Copeiro tomou 2 em casa ontem, tinha tomado 2 já de virada no Paraguai, não foi nem na casa do Del Valle, e ontem sucumbiu frente ao poderoso Del Valle, está eliminado da Copa Libertadores da América. Vai jogar Sul-Americana, a segunda divisão da Libertadores, como alguns nomes do nosso rival chegaram a citar. Exatamente. Nicolas, e hoje, né, só para dar mais alguma coisa para te comentar, Renato Gaúcho demitido do nosso rival. Eu ia falar dele agora, Nicolas. O seguinte, cara, eu tô feliz como colorado pela sucessão de eventos que tem acontecido pro lado do Humaitá ali. Mas assim, ó, duas análises a se fazer em relação ao nosso rival. Pode ser uma boa e outra ruim para a torcida colorada. Aí depende do que vai acontecer. O bom do Renato ter saído. Renato, querendo ou não, é ídolo deles. É um ídolo meio forçado, que pediu estátua e tudo mais, tudo bem. Mas o Renato, ele é sem o clubismo de lado, ele é um treinador que agrega muito. Talvez o ciclo dele no Grêmio tenha vencido. 4 ou 5 temporadas à frente do rival. Talvez enjoou, já encheu o saco e talvez ele não conseguisse mais ter o grupo na mão. Vale lembrar que o grupo que o Renato pegou e que ganhou tudo foi montado pelo Roger. Então ele só fez alguns pequenos ajustes dentro desse grupo. Ele descobriu algumas peças, reorganizou e realocou e conquistou títulos de relevância para o nosso rival. O lado bom disso é que esse ciclo findou para ele. Então, eu acredito que agora o nosso rival vai ter que recomeçar um trabalho todo do zero. Isso nos dá tempo para a gente poder... Já vemos num trabalho a longo prazo uma mentalidade diferente. Apesar do Ramires estar começando agora, a mentalidade do Inter já vem se renovando há algumas temporadas já. Então, por um lado vai ser bom Renato ter saído. O ruim do Renato ter saído do Grêmio, já te digo qual é que é, cara. Estava afundando o clube deles. Financeiramente, levando um caminhão de dinheiro todo mês e tecnicamente falando, como o prazo de validade dele já tinha vencido, ele estava só enterrando e soterrando o futebol gremista, né? Eu tô sentindo, Lucas, que a gangorra ela tá equilibrando e ela tá virando pro nosso lado, né? Não quero falar antecipado, mas há indícios da gangorra tá virando. Porque é o seguinte, tem se falado que o Thiago Nunes é o nome preferido da direção gremista, o santamariense, né, nosso conterrâneo Thiago Nunes. Só que assim, Thiago Nunes também pegou um time do Atlético Paranaense que já foi esquematizado pelo Fernando Diniz. Ele, assim como o Renato, ele também só organizou algumas peças e aquele time foi campeão da Copa do Brasil em cima do Inter. Quando o Thiago Nunes teve que pegar um projeto do zero, que foi o Corinthians, ele não conseguiu. Ele não durou 6 meses no cargo. E, querendo ou não, como tu falou, esse projeto no Grêmio seria do zero, bem dizer, né? O Grêmio não tem uma equipe que tá bem treinada, que joga bem. O Grêmio tinha ali o Cebolinha, o PP, que eram os caras que desequilibravam ali. Agora não, tá um time comum. Será que ele vai conseguir organizar o Grêmio? Eu acho que não. E torço para que não consiga. Porque que nem a gente abriu o resenha todos os dias. Esse é o Brasil que eu quero. Bom, em relação ao Thiago, cara, eu sou suspeito de falar, e tu também porque é nosso conterrâneo, é daqui. Eu torço pelo sucesso do Thiago, sabe? Mas ele indo pro nosso rival, e eu torço daí pelo insucesso dele, obviamente, como profissional falando, o Thiago, ele tem um futebol, cara, que a escola Fernando Diniz, ele vem daquela escola. Ele, o Vinícius Munhoz e o Ramires também tem uma mentalidade semelhante. Sair tocando bola, é aquela coisa de sair construindo jogadas. Só que o nosso futebol gaúcho é muito imediatista. Se a nossa torcida é chata, a torcida do rival é pior do que a nossa. E nunca é fácil substituir um ídolo, né? Exatamente, Nicolas. Tu chegou no ponto que ia chegar. Ele chega para substituir uma lacuna que o Renato deixa, por mais que, como eu falei, é um ídolo que talvez é um pouco forçado, porque pediu estátua. O Renato tem aquele histórico arrogante dele. O Renato é flamenguista, né? Tem entrevistas falando que ele ama o Flamengo, né? Vamos deixar claro. Não é querer provocar a torcida gremista que nos escuta aí,
Mas tem entrevistas, né? O Renato é flamenguista. Tem trechos assim dele já falando, assumindo que o time do Cruzeiro era o Flamengo. Mas o Renato, querendo ou não, ele é ídolo da torcida gremista. E aí chegar para suprir essa lacuna não vai ser uma tarefa fácil, seja para quem for, principalmente o Thiago, mas chegar ali para substituir vai ter uma tarefa árdua pela frente. Exatamente, Lucas. O nosso tempo, quando a conversa é boa, ele anda. Pedir para a gurizada aí deixar o like e se inscrever no nosso canal, dar aquela moral para nós. Né? Semana que vem vamos ter estreia na Libertadores. Vamos todos então estar junto com o time, mandando energias positivas lá para a Bolívia, na altitude, para que o Inter possa estrear bem na Libertadores. Lucas, considerações finais aí para a Nação Colorado. Bom, as considerações finais é justamente como eu iniciei esse resenha. Um jogo totalmente fora dos padrões nos últimos anos para nós. Vemos de uma alegria, de uma semana épica para a torcida colorada, mas não devemos nos iludir achando que está tudo no devido lugar, porque tem muito trabalho a ser feito pela frente. E as vibrações positivas vão para o Miguel, vão para a torcida colorada, vai para o nosso time, para os nossos atletas, e o que fica de lição dessa semana é justamente isso. Uma hora se está por cima, outra hora se está por baixo. Como tu mesmo disse, a gangorra está invertendo, novos tempos áureos estão pairando sobre o Beira-Rio. Exatamente, só temos que pedir paciência à torcida colorada, deixa o Miguelito trabalhar, vai demorar ainda para o time encaixar totalmente, mas já deu a amostra contra a Aimoré, que a gente falou, não é parâmetro, mas melhorou. O pior é se tivesse estagnado, se tivesse caído, melhorou. Foi contra a Aimoré? Foi contra a Aimoré, mas fez a obrigação dele. E contra lá na Bolívia, só Deus sabe o que vai acontecer lá na altitude. Só para fazer um parâmetro, contra o Aimoré, mas vamos lembrar que estádio do interior, seja lá no Cristo Rei, ou seja no 19 de outubro, ou seja lá na Boca do Lobo, o gramado não é no mesmo padrão que tem o Beira-Rio. Não é difícil jogar no gramado do interior, cara. Seja ele grama natural ou sintético, né? Não, é que tu tinha falado até o gramado do Cristo Rei é o gramado de jardim, ele é diferente, dava para ver ontem, não é o gramado que tem no Beira-Rio, por mais que no interior é mal cuidado. Então foi difícil jogar ontem. Talvez isso tenha imposto uma dificuldade a mais, mas o Inter fez a obrigação e teve melhora. É isso aí que a gente tem que focar, né? E o Ramires com certeza vê os defeitos do Inter e está corrigindo isso. É isso aí, Nação Colorada. Um bom final de semana para todo mundo, apesar de hoje estamos gravando na quinta-feira, vai sair amanhã. Mas um bom final de semana para todos. E até o próximo resenha. E até isso, Nicolas. Isso aí, Lucas. Pedir para a gurizada deixar o like, se inscreve no canal, curte a nossa página lá no Facebook. Também estamos lançando toda semana o comentário do especialista com o nosso amigo Guto. Então, curte lá também o trabalho desse nosso amigo. Então tá, Nação Colorada, até o próximo resenha. Um abraço. Abraço.